Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um modelo de instância. O que é o modelo de instância? É um esqueleto baixo. Boa noite, Wagner. Peraí, o que é isso aqui? Eu não apaguei isso aqui. Peraí, deixa eu deletar. Ele é um modelo da máquina que vai ser utilizada dentro do Instance Group. Então, eu vou definir lá o tipo. Pode dar um zoom? Claro, vou dar um zoom aqui. Melhorou? Cara, perdi o fio da meada, que melhorou, né? Beleza. Aí, deixa eu pegar aqui meus annotations aqui, senão eu fico perdido. Isso. Então, os templates de instância, né, os modelos de instância, a, a, a ideia dele é você ter um modelo de máquina que você vai poder usar ou... eita, hoje está difícil. Que você vai poder usar ou nos grupos de instância ou até para criar uma máquina virtual. Então, você não tem que, vou ter que criar uma máquina virtual. Você vai lá, create instance, aí vai lá, aquela mesma configuração, e eu preciso subir uma nova máquina, criar uma nova instância com aquela mesma configuração. Então, para você não ter sempre esse trabalho, então você já cria um modelo de instância que vai facilitar essa criação, e vocês vão ver que no Instance Group, ele utiliza o Instance Template para poder criar as instâncias na hora que você definir lá os parâmetros de escalonamento dele, tá? Então, aqui, Instance Template, vou criar aqui. Então, se eu crio frequentemente o mesmo tipo de máquina, eu posso criar aqui um template que vai me ajudar nesse trabalho. Então, aqui eu vou criar aqui, deixa eu ver aqui, modelo, aula, mod 3, beleza. Localização global. Aqui eu vou escolher essa maquinazinha aqui, 2 vCPUs e 4 GB de memória mesmo. O provisionamento não vai ser spot, vai ser padrão. Vai ser essa máquina, esse disco aqui mesmo, tal, tudo default. E aqui eu vou abrir essa porta do Firewall, porque como eu vou subir uma aplicação web, então você precisa liberar a porta 80 no Firewall, tá? Então, ele já traz aqui algumas portas aqui que você já pode liberar por padrão. Então, eu vou liberar HTTP, a gente não vai trabalhar com HTTPS, senão a gente teria que criar um certificado, teria que ter um domínio, aí ia dar um pouquinho mais de trabalho, ia levar mais tempo. Então, vamos trabalhar só com HTTP, que é básico, não precisa de certificado nem nada. Aqui na parte mais avançada, eu poderia definir aqui a parte de rede, tá? Definir nada, vou deixar padrão. Só que aqui, ó, nessa parte de gerenciamento, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui um script. O que é isso? Quando essa máquina subir, quando essa instância subir, ele vai executar esse script. Então, isso aqui ajuda, por exemplo, eu preciso criar uma instância com o Apache ou com o Nginx já configurado, por exemplo. Então, ao invés de eu subir a instância, depois entrar nela, instalar o Apache, ativar ele para ser executado no reboot, o que eu faço? Eu posso
automatizar esse serviço, criando um script de inicialização, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. Deixa eu ver. Onde que eu botei isso? Estava aqui. Espera aí, gente, que hoje eu estou enrolando. Cadê? Tá. Esse script aqui vai fazer, ele vai dar um apt update, vai instalar o Nginx, vai startar. Esse System Enable aqui é para garantir que, se aquela máquina reiniciar, quando ela reiniciar, ela vai reiniciar com o serviço ativo. Tá? Só isso. Vou dar um create aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro aqui. Beleza. Então, aqui, ó, criei meu template meu instance template. Vou criar uma máquina virtual, só para vocês verem. Pode passar o script. Passo o script sim. Passo o script. Se você, eu não sei se já tem esse laboratório no Skillboost, mas provavelmente deve ter um script parecido, mas eu passo para vocês sim. Tem, né? Beleza. Então, aqui, ó, eu vou usar esse template de instância aqui. Show, show. Basicamente é o mesmo script, tá? Eu vou criar aqui uma instância a partir desse template. Vou botar aqui... vou botar aqui. VM aula mod 3. Vou deixar em US Central mesmo. Não vou modificar nada. Vai ficar tudo... E assim, apesar dele usar o template, o instance template, o modelo de instância, você pode fazer qualquer modificação independente daquele modelo. Tá? Aquele modelo ali seria só uma casca básica que vai ser sempre utilizado na hora que você for criar suas instâncias. Então, não, eu preciso sempre... Essas configurações aqui são sempre default em qualquer máquina que eu for subir aqui. Então, você já cria aquele instance template. Agora, se tiver alguma coisa específica, não, essa daqui eu vou precisar ativar, sei lá, o HTTPS. Aí você vai e faz a alteração, tá? Sem problema algum. Isso aqui não vai afetar o modelo de instância, o template de instância que você criou. É só aquela instância que você vai estar subindo naquele momento. Não sei se ficou meio confuso, vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim ou não? Dedinho aí, ou... Aí eu tento... Beleza, né? Beleza, ok. De boa. Eu fui preocupado em tentar passar aqui as coisas mais claras possíveis, então vocês podem falar, cara, eu não entendi bulhufas do que você falou. Aí a gente volta, não tem problema não, tá? Então aqui, ó, ele subiu aqui a máquina, vou pegar o IP dela aqui. Aula passada a gente subiu uma máquina, mas sem ser usando modelo de instância, né? Instance template, né? Aqui, ó, tem aqui a máquina, tá funcionando, beleza, show de bola, legal, maneiro. Então, eu sei, opa, vamos para cá. Então, eu sei que aquele meu modelo de instância ele vai funcionar de boas. Então, agora eu vou criar um grupo de instância. Você consegue dar um zoom? Claro, claro, claro. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Eu tenho um zoom maior aqui. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo de instância. Cadê? Não, tá. Ui, caramba. A gente criou um modelo de instância que vai ser utilizado... show. Que vai ser utilizado
no instance group, no grupo de instância, para ele criar minhas máquinas de forma automática. Se precisar fazer scale, ele vai usar esse template para subir minhas instâncias, tá? Então, o que eu fiz aqui foi criar uma instância a partir daquele template só para fazer um testezinho nela, se está tudo ok, se subiu aqui, tá vendo, externo IP, só para ver se ele subiu direitinho, ó. Aqui meu servidor Nginx, tá? Então, agora, vamos aqui para os grupos de instância. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, seguindo esse desenho aqui, eita, essa pessoal também ajuda para ter uma mudar o layout nos três pontos. Ah, sim, sim, você pode dar um pin, né? Ele vai ficar aberto. Você não vai ver ninguém, mas vai ficar vendo aquele telão. Também ajuda. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou criar um um grupo de instâncias em 3 regiões. Tá? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Instance Group. Create Instance Group. Peraí, pessoal, rapidinho. Estou vendo uma coisinha aqui. Tá. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho 2 tipos de Instance Group, tá? Stateless e Stateful. E tem um que esses dois são gerenciados. Eu consigo definir scaling automatizado, defino parâmetros, se chegar a 60% de CPU, eu quero que você suba novas instâncias e por aí vai. Esse grupo não gerenciado, acho que eu comentei na última aula, você não tem muito o que fazer. Você só define aqui qual é a VM que vai ficar atrelada, né, anexada a esse grupo não gerenciado e o restante fica na sua mão. Ah, eu preciso fazer scaling, né? Então, não usa o grupo não gerenciado, usa as outras 2 opções, que aí você não vai precisar se preocupar em, dependendo do volume de acesso à tua aplicação, você não vai precisar, cara, eu vou ter que chegar aqui, vou ter que subir mais uma instância e anexar o grupo para eu poder ter esse balanceamento de carga. Você não tem isso. Acho que na aula passada eu comentei a respeito do blog que a gente tem aqui na empresa, que eu precisava colocar um load balance na frente, só que esse blog, ele não pode, não é que ele não pode, né? Ele foi construído de forma que não dá para você fazer auto-scaling dele. Então, eu botei num grupo de instâncias não gerenciado para poder criar um load balance na frente para eu poder aplicar algumas políticas de segurança, tá? E a diferença entre esses 2 grupos de instâncias gerenciados, um é stateless e o outro é stateful. A diferença é que o stateful, caramba, eu sempre esqueço essa palavra, peraí. Eu anotei aqui para não esquecer. Ele guarda o estado, por exemplo, do teu disco, do teu IP, e tem um outro parâmetro que agora eu não lembro. Então, por exemplo, quando ele faz o scaling, na hora que ele vai destruir as máquinas, quando ele vai fazer o downscaling, você não perde o estado, né? Porque tanto o disco quanto o IP, eles não são destruídos no momento que você faz que acontece o downscaling. Então, tem uma instância. Precisou fazer scaling. Foi para ele criou 2 instâncias. Estou com 3 instâncias. Então, quando ele voltar ao estado inicial, que é uma instância, você não vai ter perda dos teus dados, porque o disco vai ficar conservado, tanto o disco quanto o IP utilizado, tá?
Tanto é que ele até fala aqui, ó, se você for trabalhar com máquina virtual e vai ter persistência de dados ou configuração, no caso, configuração é IP, e tem mais uma que eu não lembro agora qual é, tá? Mas são três, disco, IP e tem mais uma, que ele mantém. Então, quando acontece essa questão de up e downscale, você não vai ter perda dos dados que você está guardando no disco, por exemplo, né? Então, quando ele subir a instância nova, aquele disco que está sendo usado, na realidade, ele vai ser anexado àquela instância que está subindo, tá? O mesmo disco que já está sendo usado por outra instância, tá? A gente vai trabalhar com esses stateless aqui, tá? Porque a gente não vai precisar persistir em nenhuma informação e tal, a gente vai usar esse cara aqui mesmo, tá? Então, vou botar aqui, deixa eu ver aqui, o S-Central, Instance Group, aula mod 3. Aqui, ó, eu vou dizer qual instance template que eu quero que ele use, esse daqui. E aqui, ó, eu vou definir múltiplas zonas. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai trabalhar numa região com múltiplas zonas, tá? Então, eu acho que na AWS eles chamam de, costumam chamar de multi-AZ, né? Multizona, né? Então, aqui é mais ou menos nessa linha. Então, aqui, como esse modelo aqui vai trabalhar, esse instance group vai ficar em West Central 1. Então, vou botar aqui múltiplas zonas, West Central, e aqui eu posso escolher as zonas, vou marcar todas. Aqui a forma como que ele vai fazer a distribuição, né, da carga, né, quando ele cair. Então, aqui ele faz a distribuição de forma igualitária, né, nas zonas, ou então balanceada. Eu escolho aqui o tipo, vamos trabalhar com esse even mesmo aqui. E aqui, ó, eu posso dizer que eu não quero que ele faça scaling, eu só quero que ele adicione instâncias ao grupo, mas não, eu quero esse daqui, eu quero que ele adicione a partir de um número mínimo, e se precisar, ele vai fazer scaling até o número de instâncias que eu defini aqui. Então, eu defini aqui 10, por exemplo. Vou botar menos aqui, tá? Vou botar 5 aqui. Então, ele vai subir uma instância, e conforme o volume de requisição, dependendo dos parâmetros que eu definir mais aqui embaixo, ele vai fazer a criação de novas instâncias, tá? Deixa eu ver aqui, qual é o sinal que ele está. Tá, beleza. Aqui, eu posso definir quais são os parâmetros que eu vou querer que ele observe para poder fazer o scaling das máquinas, tá? Como eu vou colocar um load balance na frente, então eu vou utilizar esse cara aqui. Vai ser de acordo com as requisições vindas do load balance, tá? Então, eu vou botar aqui 80% das requisições vindas do load balance. Quando ele estiver próximo a 80%, ele vai começar a fazer. Consegue liberar o acesso para nós após concluído e você verificar. Não entendi, Roberto. Pode falar aí, se você puder falar. Não entendi a pergunta. É que você vai levantar um site, então a gente pode acessar aqui e você vê como é que tá as aquisições, aí vai ter um número maior, né? Sim. Beleza, eu ponho o IP aqui, de boa, de boa.
Então, aqui, ó, quando chegar a 80%, né, do tráfego nesse instance group, ele vai começar a subir as novas máquinas, tá? Done aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso aqui. Tá? Não vai ter health check, não precisa. Beleza, só isso aqui. Vou dar um create. Confirmar. Como eu defini uma instância mínima, ele vai criar uma máquina virtual aqui. Daqui a pouquinho ela vai começar a subir aqui. Mas, enquanto isso, vamos criar as outras. Deixa eu voltar aqui. Estava acontecendo uma parada aqui. Nossa. Aqui, tá vendo aqui, ó? Ele está subindo a instância aqui, ó. Como eu defini uma mínima, né? Então, ele está subindo aqui, ó. Subiu aqui, tem o nome da instância. Tá bonitinho aqui. Se eu tivesse configurado o Health Check, ele ia de tempos em tempos verificar a saúde dessa instância, se ela está ok ou não. Se ela não estiver ok, ele reinicia essa instância até na hora dele checar, opa, agora está ok. Viu? Se der alguma zica na instância, ele fica. Mas a gente não configurou isso, então ele não vai fazer essa checagem, até porque aqui é bem básico esse. E aqui, ó, você consegue monitorar. Tá vendo? Aqui, ó, que eu tinha os parâmetros definidos, ó. Uma instância mínima e 5 máximas aqui. Ele demora um pouquinho, daqui a pouco ele vai aparecer aqui uma instância aqui. E aqui, ó, a gente consegue acompanhar aqueles parâmetros. Então, conforme for entrando as requisições, a gente vai vendo as movimentações aqui, ó. Quando tiver o load balance direcionando o tráfego, a gente vai conseguir ver CPU. Como a gente não definiu nada de CPU, então isso aqui não vai interferir diretamente no scale. Então, a gente consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. É praticamente uma observabilidade naquele grupo de instâncias, né? Deixa eu ver aqui, acho que ele já criou a máquina aqui. Aqui, ó. Tá ela aqui, tá a minha... Deixa eu desligar essa máquina aqui. Não, deletar não, só destopar aqui. Não, não vou estopar não, que eu vou precisar dela. Deixa ela ligar. Tá aqui, ó. Subiu aqui. Então, vou fazer o mesmo processo de criação, só que para as outras... Essa mensagem aqui, esse alerta aqui, é porque como a gente definiu para ele basear os parâmetros dele de autoscale no load balance, então, enquanto você não tiver criado o load balance apontando para esse grupo de instância e começar a direcionar tráfego para ela, ele vai ficar com essa exclamaçãozinha aqui, tá? Mas isso aqui não quer dizer que tem erro, não, tá? É só por conta da característica que a gente definiu para sinalizar o autoscaling, ele está mostrando isso daqui, tá? Tá tranquilo até agora, gente? Ou tá meio nebuloso, tá meio confuso? Vocês podem falar aí, tá? Esqueci o nome aqui. Vocês já fizeram isso no Skill Boost, já? Esse laboratório? Sim, não? Ainda não, né? Tá, beleza. Então, Paulo, foi, pode fiquei com falar. uma dúvida, cara, desculpa até te interromper. Claro, Na claro. hora que você estava colocando ali, né, acho que sobre, não sei, acho que quando você estava provisionando ali, né, sobre as requisições que você colocou, tipo assim, se vai ser
balanceada ou de alguma outra forma, mas não era no load balancer. Eu fiquei com dúvida ali sobre o que era aquilo. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui, aí, como está criando aqui, aqui vai ser, deixa eu ver aqui, Europe, Europe West One. Aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. Acho que está mais lá embaixo, né? Deixa eu ver. Peraí. Europe West One. As zonas são só essas três. Foi aqui no tipo de distribuição? Isso, Foi exatamente. aqui? Isso mesmo. Eu só fiquei com dúvida aí, porque, assim, me corrija se eu estiver errado, que eu realmente não sei, né, de que quem faz a Uhum. distribuição ou a preferência das requisições, no caso, é o load balancer, pelo que eu sei, né? E aí, tá de uma outra forma, aí foi isso que eu não entendi, entendeu? Se é, por exemplo, quando a gente configura múltiplas zonas, é para, no caso ali, a gente ter uma segurança se a gente tiver algum, por exemplo, um evento catastrófico aí. Aí eu só não entendi isso, tipo, a distribuição de requisição entre zonas. Tipo, para que serve, como é, a funcionalidade, de fato. Então, aqui é a forma. Deixa eu ver aqui se eu consigo explicar. Peraí. Opa, pode falar, Paulo, pode falar. É porque, assim, pelo que eu entendi, aí é a forma como ele vai fazer a distribuição das instâncias à medida que elas forem sendo criadas. Então, se eu tenho 4 zonas, eu crio a primeira instância, agora ela está na zona A. Quando ele for criar a segunda, vai para B, a terceira para C, a quarta para D, e depois ele vai voltando em sequência essa criação e destruição de instâncias. E o outro, pelo que eu entendi, eu acho que ele vai levando em Outro é de consideração o acordo consumo de recursos. com a disponibilidade daquela zona. Sim, sim. Se a zona não tiver, vamos supor, teve um outage, né, um problema naquela zona, então ele não vai subir instância naquela zona. Então, uma ele vai fazendo, como você explicou aí, na sequência, a outra não. A outra é de acordo com a disponibilidade. Não é isso? Ah, Certo? perfeito. Beleza. Agora eu entendi. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Paulo. É diferente do load balance. O load balance ele vai distribuir, mas vai distribuir para o grupo de instância. Mas quem controla em que zona aquela instância vai subir é o instance group. O balanceado é de acordo com a disponibilidade das zonas. Isso. Paulo, deixa eu aproveitar aqui para fazer minha pergunta. Eu não Claro. sei nem se eu vou estar me adiantando. Na parte ali do autoscale, eu vi que tem a parte das requisições que você colocou, e você deu até uma passada lá a questão do tempo, que eu acho, se eu não me engano, o padrão são 60 segundos. Então, 60 segundos, a partir de 60 segundos, com 80% das requisições, ele vai criando uma nova instância. Para fazer o scale down, ele usa algum parâmetro pré-definido ou a gente consegue parametrizar também isso? Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui, seria aqui nessa parte aqui. Né? Aí, exatamente. E aí ele Então, tem a aqui, utilização de CPU nesse caso, e embaixo aqui 60 segundos, que se eu não me engano é esse não, aqui... período. Não, isso aqui... Não, isso daqui é o seguinte, isso daqui é o tempo. O que acontece? Quando a instância, quando você sobe uma instância, ele precisa de um tempo, porque o que acontece? Quando a instância sobe, dependendo da tua aplicação, o carregamento da tua aplicação, ela vai levar um tempinho para estar disponível. Então, para que o
o controlador desse grupo de instância não entenda que aquela tua instância ali, ela não está saudável, está subindo, e ó, ainda não está legal, então você define ali um período que ele vai aguardar, depois que a instância subiu, passou esse tempo aqui, agora eu vou fazer uma verificação se está tudo ok com essa instância, entendeu? Esse daqui é um tempo que ele espera, depois do tempo de boot, botei a máquina, subi. Tá, e agora? O que eu faço? Se você definir um tempo ali de segundos muito baixo, dependendo do tempo de carregamento da tua aplicação, ele pode entender que a máquina não está legal ainda, entendeu? Uhum. Aí ele pode dar um unhealthy ali, persistir as requisições por um tempo. Então, ele escala. Persistir as requisições... Ele segura um tempinho antes de... É porque é uma forma muito lúdica de exemplificar, mas é como se ele esperasse um tempo antes de dizer, olha, já esperei um tempo aqui, eu acredito, baseado nesse período de inicialização que você me definiu aqui, eu sei que agora eu já posso, a minha aplicação já deveria estar disponível. Então, ele considera que aquela instância está ok, entendeu? Não é uma instância que tá com problema, e ele vai ter que destruir e subir uma nova, entendeu? Beleza. É só um tempo que ele espera antes de fazer as verificações dele. Qual o tempo ideal para configurar? Vai depender do tempo que a tua aplicação leva para inicializar, entendeu? For Java meia hora. Pô, aí também não. Aí também Tá não. bom, 25 minutos. Mas só voltando ali para não perder meu raciocínio. Tem o parâmetro aqui da utilização de CPU e dá Isso. para... ele alinha com uma questão de tempo, por que eu estou perguntando isso? Porque no Azure, quando eu faço a configuração, eu posso encadear esses parâmetros. Então, se tiver com processamento acima de 80% por 5 minutos, aí ele faz o scale up. Se ele tiver com processamento abaixo de 30% por 10 minutos, ele faz o scale down. Aí eu fiquei nessa dúvida onde é parametrizado isso, ou se esse scale up e scale down, ele meio que faz automaticamente. Ele vai fazer automaticamente, de acordo com o que você define aqui. Então, por exemplo, aqui, quando a instância tiver com 60% próximo de 60%, já batendo 60%, ele já começa a subir uma nova máquina, entendeu? Esse é o parâmetro que ele usa. Aí, quando já há uma redução na carga de CPU, aí ele vai e faz o downscale automaticamente, entendeu? Show, beleza, entendi. É tudo automático aqui. E aqui, nessa parametrização aqui, você tem essa de CPU, essa baseado na carga vinda do load balance, né? Pode ser a partir de um evento no PubSub, né? Você pode disparar um evento lá e falar, olha só, começa a subir máquina aí, fazer scale. Pode partir de um evento, ou então a partir de uma métrica que você define na parte de monitoramento. Você pode criar uma métrica lá, sei lá, vamos supor que você, não, cara, eu quero aqui que o o que define o escalonamento da minha máquina aqui seja consumo de memória. Pô, mas eu não tenho memória aqui. Você pode criar uma métrica para monitorar a memória e definir aqui. Posso configurar aqui, fazer uma definição de métrica aqui, entendeu? Eu quero que olhe memória, e quando tiver tantos %, eu quero que você faça escalonamento. Pode criar, sim, pode criar métricas personalizadas, é isso aí. A ideia é essa. Não fica restrito só aqui. E essa parte aqui das métricas, isso é novo, tá? Não tinha isso aqui, não. Isso ficava só restrito a esses 3 aqui. Eu não lembro nem se tinha essa do PubSub, não. Só tinha CPU, com certeza, e esse daqui da HTTP Load também. Mas os outros, esse aqui, então, é novo, não tinha isso.
Então, assim, com o tempo, a própria plataforma ela vai auto-melhorando, né? Então, eu vou botar aqui HTTP load aqui. Quanto que eu tinha posto aqui? Nem lembro, acho que foi 80, né? 80, isso. 80, beleza. E aqui deixa tudo default mesmo. Tá, beleza. Ó, já está subindo aqui. Deixa eu voltar aqui nesse cara aqui. Pode falar, Juan. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você coloca uma máquina ali, para quando, por exemplo, ela tiver 80% de utilização ali, ela subiu outra máquina, beleza. Mas quando essa segunda máquina subir, ela vai dar uma distribuída nas cargas, certo? Ou vai continuar uma máquina utilizando bastante, a outra vai auxiliar ela. Porque se você distribuir a carga entre as duas, aí entra na outra questão. Ela baixou até um nível, então desliga aquela instância. Como que funciona isso? Que eu acho que não entendi direito. Então, aquela máquina que está com sobrecarga, está precisando Aham. de diferença entre problemas com back-end, CPU aumentando muito, com back-end, CPU aumentando muito. Você teria que botar uma monitoração aí. Mas só responder aqui o Juan. Peraí, Roberto, já volta aí. O que acontece? Tem uma instância, ela teve sobrecarga, passou de 80%, vai subir uma nova instância. Como vai ter um balanceador de carga enviando as requisições para esse instance group, então ele vai distribuir essa carga, aquele cara ali está sobrecarregado, ele não vai direcionar tanto requisição para esse cara, ele vai começar a distribuir ali. Então, o que vai acontecer é que, com o tempo, aquela máquina que teve sobrecarga, ela vai começar a diminuir, porque você começou a balancear suas requisições com outras máquinas. Então, mas o que acontece? Enquanto aquele cara tiver com 80% ali, ou 80%, ele vai subir um cara. Pode ser que aquele novo que ele subiu vai bater também, ele vai subindo até esse volume de carga começar a balancear, entendeu? Enquanto aquele cara tiver com 80%, ele vai subindo instância. Até ter um equilíbrio de carga e aquele cara que está sobrecarregado, ele começa a diminuir, entendeu? Entendeu? É que eu pensei o quê? Chegou 80%, subiu outra máquina. Aí, beleza, começou a balancear ali. Aí, agora tem 40-40, por exemplo. Entendeu? 40 uma máquina. Aí, chegando nesses 40, ele repara assim, tá abaixo do que eu precisava. Então, desliga aquela instância. Ele vai desligar. Ele vai desligar a instância. É exatamente isso que ele vai fazer. Quando ele vê que toda a carga está balanceada, ele vai voltar para o estado inicial, aos poucos. Opa, não precisa. Vamos supor, ele ligou mais 2 instâncias, está com 3. Balanceou a carga, aí ele vai começar. Qual era o meu estado inicial? Era uma instância, ele vai começar a derrubar. Vai matando, até voltar ao estado inicial, entendeu? Do limite então, você não precisa de 5 se preocupar. máquinas, né? Você pôs ali. Isso. Dentro do limite que você definiu. A gente botou 5 ali. Pode ser que 5 não seja suficiente, dependendo da demanda, entendeu? Então, ele vai... Simplesmente o que vai acontecer é que a tua aplicação vai chegar uma hora que vai parar. Ele vai estar com as 5 máquinas lá todas sobrecarregadas, entendeu? É que meu medo é o quê? É ficar subindo e descendo muita máquina, entendeu? Ficando esse chaveamento assim, aí começar a consumir muito do orçamento, né, do budget.
Sim, sim. Por isso que o ideal é que você defina um número máximo de instâncias, entendeu? Para você não correr esse risco. Então, você vai fazer uma conta lá. Bem, olha só, de acordo aqui com o meu budget aqui, até 10 máquinas tá de boa. Então, você põe lá 10 máquinas. Se você não tem grana, não vai botar 100, mil instâncias, entendeu? É que Senão você joga. pode ser que, dependendo, entra um Black Friday da vida aí, vai subir instância direto, filho. Então, Então a gente joga o orçamento para 5 máquinas, sempre online, né? E tudo abaixo disso aí é lucro para o cliente. sim, sim, sim. Porque você controlando ali, ali o número máximo, a ideia é o seguinte, bem, até aqui eu tenho, a situação é a seguinte, vamos supor, você não ser pego de surpresa, entendeu? Você está aqui hoje, pô, tá bonito ali, uma instância, beleza, vou dormir. Quando você acorda no dia seguinte, está com 100 instâncias ativas. Pô, de onde veio isso? Ih, caramba, estourou meu budget, já era. Então, peraí, deixa eu controlar aqui o número máximo, que aí se acontecer por algum fator aí de, sei lá, meu site bombou por alguma razão, se é um site de vendas, de repente bombou lá em venda por causa de uma promoção, você não vai ser pego desprevenido, entendeu? Pode ter impacto para o usuário? Pode ter, vai topar tudo lá e a aplicação vai ficar fora do ar, mas pelo menos você não vai perder dinheiro aí, você vai perder dinheiro por outro lado, né? Então, o ideal, quando você não tem, assim, números, né? Cara, eu não sei quanto que eu posso configurar aqui. Cara, configura o mínimo e vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, entendeu? Ah, opa, preciso dar um pouco mais. Por exemplo, se você sabe que durante Black Friday tem maior utilização da tua aplicação, você já dá um provisionamento maior, entendeu? Você tem que olhar o histórico da tua aplicação ao longo do tempo, nas semanas, se tem algum período do mês, algum período do ano, tem um volume maior, então você já deixa naquele período alguma coisa mais ou menos provisionada, entendeu? Então Entendi. você consegue fazer, de uma certa forma, esse controle. Deixa eu ver aqui. Dá para saber a diferença entre problemas com back-end, aplicação, CPU aumentando muito? Sim, através desse monitoring aqui. Você pode entrar no Instance Group e ver como é que está se comportando ali. A carga, CPU e o scaling dele. Você consegue acompanhar por aqui. É uma forma de você fazer uma espécie de observabilidade, né? Esse alerta que foi mostrado sobre o serviço de back-end. A escalabilidade precisa ser controlada. O sistema KE libera mais. É, é, é. Aqui a gente tem mais ou menos isso. No período que a gente considera de Black Friday, a gente meio que não, né? A gente aumenta alguns recursos, como a gente usa muito o Cloud Run, que é um serviço serverless, né? Então a gente já deixa alguma coisa já pré-instanciada e a gente tem um máximo, a gente sempre define o máximo, que é justamente para a gente não ser pego de surpresa de um dia para o outro, entendeu? Então, o que pode acontecer ali é começar a alarmar aqui meu celular, ó, os clientes não estão conseguindo acessar a aplicação. Aí a gente vai olhar lá, e olha aqui, está sem instância. A gente vai e sobe mais instância para poder disponibilizar, entendeu? Então, é um controle que a gente tenta fazer, mas a gente usa muito o histórico, né? A gente tem sempre que olhar como é que foi ano passado, qual é a expectativa para esse ano. Então, a gente já deixa alguma coisa já preparada naquele período, naquela expectativa daquele volume X que vai ter de acesso à nossa plataforma, entendeu? É muita coisa, muito mais de arquitetura, né? Você de gerenciar do que propriamente você
utilizar a plataforma. Não, a plataforma aqui é fácil, pô. Eu vou aqui, subo aqui, beleza. O difícil é você definir quais parâmetros você vai utilizar, por exemplo, no scaling. Por exemplo, aqui a gente definiu, como é um teste, a gente definiu uma máquina tá ligada. Mas, cara, de repente uma máquina de cara já não suportaria talvez a carga de acesso do teu site. Então, não, eu já vou deixar aqui 10 instâncias já ativas de cara. Aí você já sabe que aquelas 10 instâncias, elas dão conta do volume normal de acesso à tua aplicação. Fora desse período, desse período normal, aí você já põe o max scaling lá para ele escalonar, caso aconteça um Black Friday louco aí, uma promoção louca, e precisa escalonar. Deve ser constante. Sim, sim, sim. O monitoramento deve ser constante, cara. Deve ser constante. E assim, isso vocês vão ver mais para frente, a parte de monitoramento do GCP é muito boa. Você consegue agrupar os gráficos de forma que você consiga ter uma visão geral do que está acontecendo no teu ambiente, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ao invés de eu ficar aqui, ter que entrar em... deixa eu ver, eu tenho 10 instance grupos aqui. Imagina eu ter que entrar em cada um do monitor e ver como é que está. Não, eu vou lá num outro serviço do GCP, que é a parte de monitoramento, monitoração, que é o antigo Stack Driver, não sei se alguém já ouviu esse termo aí, pessoal que trabalha com GCP, só que agora é monitoring, monitoração, monitoramento, uma coisa assim. Então, lá você consegue agrupar isso aqui, ó, que eu vejo aqui de forma isolada, eu consigo agrupar numa tela, então eu consigo ter o acompanhamento ali do que está acontecendo. Entendeu? Acredito que nesse caso, a tentativa de DOS pode ser configurada uma programação. Sim, sim. É por isso que aquele exemplo que eu dei na aula passada, que eu precisei colocar o load balance na frente, para poder utilizar o Armor, que é a solução WAF do Google, né? Então, eu consigo criar políticas ali para poder ter esse controle com relação ao DDoS, entendeu? Ou outros tipos de tentativa de invasão, entendeu? Então, por isso que o load balance é sempre importante você ter, que permite que você utilize outros serviços para poder ter esse controle mais a nível de segurança, né? Deixa eu ver aqui, pode ser que um ataque aumente a utilização. Sim, pode ser, aí você tem que analisar. Aí, quando você, por exemplo, configura o load balance, você consegue acompanhar os logs do load balance. Então, você consegue ver qual é o tipo de acesso que tá chegando. E tem uma coisa interessante, o Armor, o Google Cloud Armor, ele tem a parte dele que ele te mostra o volume de acesso permitido ou negado por aquela regra. Então, você consegue ver se tá tendo um comportamento anormal daquele que você costuma ter no teu dia a dia, entendeu? Então, cara, é tudo monitoramento. Então, é ficar ali direto, olhando, gráfico, log, para acompanhar, entendeu? É um trabalho bem desgastante, entendeu? Porque além de você ter que configurar ambiente, você tem que manter também a saúde do ambiente que você está configurando, né? Então, você tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo, e a plataforma ela tem recurso para você ter esse tipo de acompanhamento, entendeu? Isso aí vocês vão ver mais lá para frente, lá, e é bem interessante mesmo. Ver se mais alguma pergunta. Tinha um problema aqui. O que é esse alerta? Você está falando isso aqui? Está aparecendo aqui em cima, Brenda? Isso aqui é o seguinte, como a gente configurou aqui,
que o parâmetro para ele fazer o scaling vai ser um sinal a partir do load balance, a partir de uma utilização vinda do load balance, do número de requisições. Como eu ainda não tenho o load balance configurado, então ele fica dando esse alerta aqui, olha só, não tem nenhum... na realidade, esse back-end service aqui, vocês vão ver na hora de configurar o load balance, você configura um front-end e você configura o back-end. O back-end, no back-end você define para onde que as requisições vão partir, para que serviços as requisições vão partir, entendeu? O front-end é onde você define qual é o IP que aquele load balance vai utilizar, e esse IP você utiliza na hora de configurar um domínio. Aquele domínio xyz.alguma coisa.com, na hora que você configura, você aponta aponta aquele IP, então quando alguém acessar lá o domínio da tua aplicação, lá, do teu site, ele vai bater nesse IP internamente e vai direcionar para o load balance. A gente vai ver depois isso daí, beleza? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos dar um breakzinho, depois a gente volta. São 8h08, deixa eu ver, 8h15, tá bom? A gente volta aí, 8h15, beleza? Então vamos lá, pessoal, 8h15, a gente está de volta aí.
Podemos voltar, pessoal? Beleza, então. Vou criar aqui mais um instance group, tá? Para a gente ter os 3. Deixa eu ver aqui, US Central, Europa, Ásia, Asia East One. Vamos criar mais um aqui, então. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Puxa, sempre esqueço o nome. Eu lembrei de uma coisa bem importante também, com relação à segurança, que é o seguinte: como aqui é só um laboratóriozinho e tal, ele está com IP externo configurado, mas aqui com IP externo, eu tenho acesso a essa máquina, a essa instância direta. Então, como eu estou trabalhando com um grupo de instância, e vou botar um load balance na frente, não faz sentido eu ter o meu IP externo configurado mais, tá? E aqui foi só mais para poder visualizar que está funcionando, tá vendo? Mas, quando vocês forem fazer esse tipo de configuração aí no trabalho de vocês, não habilitem o IP externo, tá? Eu acho que eu vou até fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou criar um outro instance template, só que sem IP externo configurado. Aqui, V2. Aqui, na parte network, aqui, é o externo IPv4 address, fazer assim, none, pronto. Aí, quando essa máquina subir, ela só vai ter o IP privado dela. Ela não vai estar exposta diretamente a acesso público pela internet. Ah, faltou uma coisa importante. Meu startup script. Cadê ele? Tá aqui. Vou pegar aqui, copiar. Deixa ele criar, deixa eu criar o outro instance group. Aqui. Depois a gente vai fazer uma brincadeira com... India, East One. East One. Vou usar esse aqui. Mod 3. Aqui. India. East One. Só tem esses 3.
Vou fazer a distribuição local. Aqui vamos 5. Vou dar isso aqui, senão não vai ter tempo. Tem alguma coisa aqui? Né? Beleza. Deixa ele criar aqui. Aí esse cara aqui ainda vai subir a instância com o IP público, tá? Mas aí depois a gente vai configurar o load balance, apontando para os grupos de instância. A gente vai ver funcionar, pelo menos eu espero. E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atualizar o instance group. A gente vai atualizar o instance group com um novo modelo de instância, um novo template de instância. Aí a gente vai ver ele destruindo as outras máquinas e criando máquinas novas, só que dessa vez sem IP externo ativo, né? Esse ele já subiu, acho que ele está subindo. Refresh. Mod 3. Também já subiu a máquina. Estou vendo aqui. Ah, tá aqui as 3 máquinas aqui, ó. West Central, Europe e Asia. Vamos testar aqui o IP. Aí tá funcionando. Beleza. Então, ó, não esqueçam, não deixem o IP externo ativo, a não ser que, não, essa máquina aqui, ela vai ser acessada diretamente pela internet. Você não está tão preocupado assim com questão de segurança, aí ok, é arriscado, mas o ideal é só ter o IP interno mesmo, tá? Então, aqui, ó, já temos os 3 grupos de instâncias configurados. Ah, legal, maneiro. Tá, e aí? E agora, como é que eu utilizo esses caras? Aí agora a gente vai para o load balance. Tá? Só para load, vamos configurar um load balance. Ó. Aqui, ó. Load balance, network services. Vai abrir aqui o load balance. Beleza. Então, aqui, pessoal, eu não vou me aprofundar tanto, porque isso aqui vocês vão ver com mais detalhes mais para frente, tá? Só vou criar aqui para vocês verem, para a gente fazer o teste naqueles grupos de instância, para a gente ver scaling e por aí vai, tá? Mas vamos lá. Mas é bem tranquilo. Ó, create load balance, vai ser um application load balance, HTTP, HTTPS, que eu vou escolher. Ó, vocês podem ver que existem outros tipos de load balance, né? Cada um para um tipo de situação. Então, vamos aqui trabalhar com esse aqui. Vou voltar aqui, ó, escolher esse aqui. Ó, da internet para minhas VMs ou serviços serverless, né? Se eu marcasse aqui, ó, only between my VMs servers, aí seria um load balance que funcionaria só internamente, ele não teria acesso externo. Seria só para acessar internamente. Então, você escolher esse cara aqui mesmo, que é o que eu quero. Eu quero um Global External Application Load Balancer. Esse cara aqui, ele tá quase deprecated, porque agora tem esse cara aqui que tem mais opções, tem uma possibilidade de você controlar o tráfego de uma forma mais granular, e tem umas coisinhas bem mais avançadas do que esse aqui. Mas se você não precisa tanto de recurso avançado, você pode até selecionar esse aqui. Mas eu vou nesse daqui. Aí ele vai abrir essa telinha aqui.
Ó, só para vocês verem, ó, estou dentro de Network Services Load Balancing. Tá? Então, aqui, ó, vou dar um nome para esse Load Balance, vou botar aqui LB, aula, mod 3. Tá? E aqui vou configurar o front-end. Vou dar um nome para ele aqui. Front, aula, mod 3. Pronto. Qual o protocolo que eu vou trabalhar? HTTP, HTTPS. Vou trabalhar com HTTP. Aí aqui, ó, eu vou definir qual vai ser o IP utilizado por esse load balance. Então, eu vou chegar aqui, eu não quero efêmero. O efêmero, o que acontece? Ele vai, toda vez que eu fizer alguma alteração que esse load balance precisar ser reiniciado, ele vai gerar um novo IP. Aí imagina, eu tenho um IP apontado por um DNS, quer dizer, um DNS apontado por um IP, aí toda hora eu mudo aquele IP, toda hora eu tenho que ir fazer alteração desse apontamento do DNS. Então, o que eu faço? Eu reservo um IP específico, no caso aqui, para o load balance, tá? Então, eu vou aqui, ó, create IP address, eu vou botar aqui lb aula, mod 3, IP, por exemplo. Mod 3. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um IP e vai reservar aquele IP para esse meu load balance. Então, se eu precisar configurar um DNS, eu tenho aquele IP, eu sei que ele não vai mudar, então posso usar ele. Tá? Vou dar done aqui. Pronto, já tenho parte do meu load balance já está configurada. A outra parte é o back-end. Aqui é que a gente vai criar o apontamento para os nossos grupos de instância. Tá? Então, vou aqui, ó, não tenho nada configurado aqui. Você pode apontar até para um bucket, tá? Você pode ter um site estático. Então, ao invés de você subir ou uma máquina virtual ou um Cloud Run para servir aquela página, é uma página estática, bem básica. Você pode hospedar ela num bucket no Cloud Storage. Cria o bucket, aí você cria um load balance apontando para aquele bucket. Então, a aplicação vai estar no ar, disponível para a internet. Mas aqui não, o que a gente vai ver agora vai ser aqui, ó, vou criar um back-end service. Então, aqui, ó, qual é o tipo? Aí tem vários tipos aqui, tá vendo? Ó, eu posso criar apontando para o App Engine, Cloud Run, Cloud Function. Se eu trabalhar com Network Endpoint Group, tem tudo aqui. Mas não é o caso, vou trabalhar com Instance Group. Protocolo HTTP mesmo. E aqui eu vou criar, ó, os back-ends, que são os apontamentos. Quando a requisição bater no meu load balance, para onde que a minha requisição vai ser encaminhada? Então, aqui que eu defino, no back-end. Então, aqui é o Instance Group. Então, eu vou configurar primeiro o S-Central 1. A porta é 80 mesmo. E aqui eu vou configurar, não vai ser por utilização, vai ser pela taxa. Então, aqui eu vou definir aqui, no máximo, 100 requisições por segundo. Então, aqui, ó, quando essa taxa aqui de requisição for ultrapassada, ele vai direcionar para o outro back-end. Tá? Então, aqui é aquilo. Se tiver um volume muito grande, ele vai fazer essa distribuição de acordo com a taxa. Botei 100 requisições, bateu 100, ele vai começar a mandar para os outros back-ends. Ou então, eu posso definir por utilização, mas não vai ser o caso. Vou botar aqui pelo número de requisições, tá? No caso do exemplo aqui que a gente está trabalhando aqui, tá? Novamente, isso daqui depois vocês vão ver mais detalhadamente para frente, tá? Então, eu configurei meu primeiro back-end, mas eu tenho mais dois, né? Então, vou adicionar aqui. Europe, porta 80.
Cadê? Vamos descer aqui, beleza. Rate também, aqui, máximo 100. Quando bater 100 requisições por segundo, ele vai direcionar para o outro back-end. Então, ele vai fazendo essa distribuição. On. E mais um, falta um. Esse aqui, ASE. Porta 80, que a minha porta está liberada. Que é a mesma coisa, 100. Olha, beleza. Não vou precisar de CDN. Aqui. None. Beleza. Vou criar aqui. Opa! Ah, não criei o nome? Ah, esqueci de criar o nome. Backend, LB, aula. O que está faltando? Ah, vou ter que configurar um health check no load balance. Eu preciso configurar um health check. Aqui vai ser porta HTTP 80. Aqui, ó, não vou ativar log, vai ficar tudo aqui padrão. Aqui, ó, quando eu falei do lance do log do load balance, se você quiser acompanhar como estão chegando as requisições para o teu load balance, você só habilitar aqui, ó, enable login. Ele vai passar a guardar os logins das requisições que estão batendo no teu load balance. Eu vou habilitar aqui, só para a gente entrar e poder olhar quando as requisições começarem a bater. Deixa eu ver se está tudo certo agora. Eu espero que sim. Onde esses logs ficam guardados na plataforma. Ele cria um bucket e fica armazenando esses logs lá. E você consegue visualizar, eu vou mostrar para vocês a telinha, você consegue lá dizer qual é o serviço e ele vai trazer todos os logs daquele serviço, entendeu? Então, vocês conseguem acompanhar ali. Essa parte do Health Check vocês vão ver um pouquinho detalhado na frente, mas é como se ele enviasse sinais para verificar como é que está a saúde, por exemplo, daquele serviço, aqui no caso é do load balance. O que ele vai fazer? Ele vai mandar, por exemplo, a gente configurou 3 back-ends. Então, ele vai precisar direcionar o tráfego. Então, ele vai precisar ver como é que está a saúde daqueles 3 back-ends que ele está sendo que ele está servindo, né? Então, ele fica mandando esses health checks, a ideia do health check é essa, ele vai mandar uma requisição para aquela porta, e se ele tiver resposta, se tiver ok, beleza, ele sabe que vai poder continuar mandando requisição para aquele cara lá. Se ele não responder, na própria tela do load balance, você vai ver, ele vai mostrar, ó, esse cara aqui, ele não está legal. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai redirecionar a requisição para aquele back-end ali, por exemplo, entendeu? Então, a gente aqui está com 3. Se um deles ficasse fora, por exemplo, tivesse problema, as requisições não iam ser enviadas para ele, iam ser direcionadas só para os outros 2, entendeu? Então, o health check, a ideia do health check, nesse caso do load balance é essa, entendeu? Ele vai fazendo requisição para aquela porta, no caso aqui a gente configurou HTTP, então ele vai fazer requisição HTTP para a porta 80. Se tiver tudo ok, beleza. Se não tiver, ele já sabe que não vai redirecionar a requisição para aquele serviço back-end, entendeu? Beleza? Respondi a pergunta aí. Beleza. Então, aqui, ó, já configuramos aqui. Vou
revisar aqui para finalizar. Beleza. Aparentemente está tudo ok. Então, vou criar agora aqui. Quando ele criar, ele vai me gerar um IP aqui. Esse IP é o IP do meu load balance, é o IP que eu vou utilizar. Então, ao invés de eu usar esse IP externo aqui para entrar direto na instância, o que não é legal com relação à segurança, né? Eu vou utilizar um IP do meu load balance, ele vai pegar aquela requisição e vai distribuir de acordo com a região, a origem da minha requisição, ele vai ver qual é a região mais próxima e vai direcionar a requisição para aquela região específica. Se a gente fosse configurar um load balance HTTPS, ia demorar muito mais. A gente ia ter que criar o domínio, ia ter que configurar o domínio para o IP do load balance, aí ia ter que gerar um certificado, o certificado demora a gerar, aí depois que gera o certificado, é possível fazer um estudo antes sobre as melhores regiões para criar as instance groups. Então, geralmente, você cria de acordo com aonde está a tua população de usuários, né? Como eu falei na aula passada, se os teus usuários são todos do Brasil, você pode botar South America, vai pagar mais caro, não quero pagar caro. West Central. Aí vai tudo passar pelos Estados Unidos antes, entendeu? Ah, não, eu tenho usuários no Brasil, tenho nos Estados Unidos, tenho na Europa. Aí você pode criar, no caso aqui, um instance group, igual a gente fez aqui. Cria um instance group para cada região. Entendeu? Qual é a vantagem? É latência, tempo de resposta, entendeu? O local é requisito também para o projeto. Sim. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei na terça-feira, no nosso caso aqui, o ideal seria que a gente utilizasse São Paulo, South America. Mas, cara, era muito caro. Então, foi uma decisão de negócio, pagar um pouco mais, né? Quer dizer, não a gente pagar um pouco mais, desculpa. Na verdade, ter um tempo de latência, né? Ou seja, o usuário ia ter um tempo de resposta um pouco maior nas requisições dele, mas, por outro lado, a gente ia pagar bem menos do que se estivesse aqui no Brasil, entendeu? Então, realmente a decisão de negócio. Na hora que você vai desenhar a solução, isso tudo você tem que ser avaliado mesmo. Aqui. Agora, se eu pegar esse IP aqui, HTTP, se tudo deu certo, abriu o Nginx, está funcionando. Está funcionando. Meu load balance está funcionando. E agora, como é que eu vejo da onde... vamos lá, vamos fazer a brincadeira, né? Eu vou botar aqui o endereço aqui. Estamos falando de quanto tempo em relação às regiões? Olha, depende. Tem um... Quer ver? Poxa, tem um site que ele é o seguinte, a partir da tua localização, ele ele dispara uma requisição para... ele tem N serviços de nuvem, tem AWS, GCP, Oracle,
Então, você pode selecionar, não, eu quero testar o tempo de resposta no GCP. Aí você seleciona lá GCP. Aí você pode escolher as regiões. Aí você vai e manda ele fazer a requisição. Então, ele vai fazer a requisição a partir da onde você está. Aí ele mostra o tempo de latência e você consegue ver aonde leva mais tempo. Aí você consegue fazer essa comparação, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Caramba. Mas, mesmo que eu não... Pode falar, Roberto, enquanto eu dou uma procurada aqui. Isso é importante porque você vai testando o valor que fica mais interessante, aí você vai avaliando, né? Sim, 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 sim. O Deixa eu ver custo-benefício, né? aqui. Oi? O custo-benefício, né? Sim, sim, sim. Sim. Porque assim, no nosso caso aqui, a gente decidiu, não. Ah, vai ter o quê? Vai ser um aumento de 100 milissegundos nas requisições? Ok, beleza, tá bom. Mas a gente vai pagar menos. Ok. Só não pode depois, né? Ah, eu queria um tempo de resposta menor. Olha, aí a gente tem o tempo de resposta já intrínseco da própria solução, né? A gente decidiu colocar nos Estados Unidos. Então, não tem como você ter um tempo de resposta de uma requisição igual como você teria aqui do lado em São Paulo, entendeu? Não tem como. Deixa eu ver aqui. Calculate. Deixa eu ver se eu acho. Se não, depois eu passo para vocês. Esse, Cloud. Eu tenho quase certeza que eu tenho isso aqui no meu, no meu history aqui. Eu não vou achar agora, não. Mas eu passo para vocês depois. Coloco lá no, no WhatsApp para vocês, beleza? Dizer que eu tenho um ping estendido para o endereço, o tempo foi de 22 milissegundos. Tem um site do Azure onde ele calcula até a taxa de upload. Pô, legal, legal. Ah, acabou que eu não botei o endereço do GCPing. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, esse daí. Mas esse é só do GCP. Tem um que você escolhe o provedor, entendeu? Eu quero fazer um teste com a AWS. Aí você escolhe o provedor, aí ele vai te trazer todas as regiões daquele provedor. Aí você ainda pode escolher as regiões, entendeu? Eu quero ver todas. Não, eu só quero ver essas daqui. Cloud Ping Test. Opa, boa, Paulo. Deixa eu ver se é isso aí. Cara, não é esse. Cara, pode ser que esse daí funcione, mas a carinha não é essa, não. Não é esse, não. Não é esse, não. Mas esse serve também, cara. Mas esse serve também. Mas é um outro. Eu vou ver aqui e passo para vocês. Eu vou ver aqui e passo para vocês. Mas tem um que o desenho é bem, bem legal. Ele tem uma aba lateral assim que você seleciona o Cloud Provider, ele vai abrir, tem as regiões. Ah, legal, que bom, que bom. Mas eu vou passar para vocês. Eu tenho aqui no meu history aqui. E eu ainda não passei a coisa aqui para vocês. Deixa eu confirmar aqui. De novo, 243, beleza. Aqui, ó. Pronto, vocês podem aí disparar à vontade. Aí aqui, ó, só para vocês verem aqui, eu vou entrar nele aqui no Load Balance, tá? E vou aqui, tá vendo aqui Monitoring? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, só para vocês terem a visualização. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Se eu abrir aqui, ó. Ó, teve requisição vindo aqui, ó. Já batendo já no instance group do Asia East One, ó. Tem batendo um S Central, Europe, já bateu alguma coisa aqui, ó. Então, aqui, você consegue
você consegue ver o tráfego conforme for chegando. Aí aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui, que eu tinha configurado uma máquina justamente para disparar uma cacetada de requisição ali. Que aí vocês vão também poder ver o scale. Só que o scale vai rolar só aqui do S-Centro, tá? Que é da onde eu subi essa máquina aqui. Deixa eu entrar nela aqui. Eu acho que eu subi essa máquina sem... Deixa eu subir aqui a transferência aqui. Vocês estão mandando requisição, né? Pode tentar derrubar aí, gente. Pode mandar aí. Mete uma parada lá com loop infinito. Beleza, beleza. Agora, vou fazer o seguinte, cadê meu IP? Tá aqui. Sobre esse IP aqui. Cadê? Aqui. Só para avisar que o While True aqui tá rodando já, viu? Ô, gente, por favor, não faça maldade comigo. Opa, o que eu vi aqui? Ah, putz. Tem muito HTTP aqui. Pronto. Eu disparei 150 requisições. Bem, tá disparando, né? Vamos acompanhar aqui. Deixa eu ver o load balance. Ó, aqui, ó. Tem requisição vinda da Europa aí, hein? Batendo aqui, ó. América, Europe. Aí, ó. Deixa eu ver aqui meu load balance aqui. Aqui, ó. Já mandou aqui, ó. Caramba, falhou. Não sei quantas transações aqui. Por que ele fez isso? Não sei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ele estava ainda fazendo, gente. Pô, ele bem mole. Pronto. Deixa ele fazendo aí. Aqui, ó. Estão vendo minha tela? Aqui, ó. Ele está fazendo scaling, ó. Requisição vinda do Europe East e do East One. Aqui, ó. Tá fazendo. Ó, o S-Centro aqui, ó. Isso aqui sou eu, ó. Aqui, ó. Já bateu 5 instâncias, tá vendo? Aqui, ó. Tá subindo aqui. Se a gente for aqui na tela de instância... Ah, tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo aqui a quantidade de instância? Ele tá subindo aqui, ó, a instância, ó. Tá subindo aqui. E aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui, para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, já tem 2 instâncias servindo o Asia East One, 3 o Europe East One, e aqui, ó, ele tá subindo mais uma aqui no S-Central. Então, ele tá trabalhando bem aqui, hein? Ó, aqui já deu uma diminuída, e aqui, ó, o volume maior tá vindo de US Central. Ah, vamos ver os logs? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Log. Cadê? Não, peraí. Vou fazer diferente aqui. Se o log aparece aqui, não lembro. Ah, tinham perguntado sobre o health check aqui, ó. Olha ele verificando a saúde aqui, ó. Health check, tá vendo? Ele vai fazendo a checagem. Se algum desses aqui der ruim, ele não vai mandar requisição para esse cara aqui, vai mandar só para os outros 2 e por aí vai.
Cadê o log? Log. Eu voltei para cá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aí, de novo aqui, ó, tá distribuindo. Deixa eu entrar aqui no login. Login. Aí aqui, deixa eu parar aqui. Vou parar aqui. Os disparos, ó, mandou quase 246 mil requisições, com sucesso. Então, vou parar aqui. Se a gente parar de mandar requisição, ele vai... Aqui, pessoal, essa daqui é a telinha do Logs Explorer. Vou diminuir só um pouquinho, só para vocês terem uma visão mais geral, tá vendo? Aqui, ó, eu consigo filtrar aqui, ó. Eu quero ver do load balance. Eu seleciono ele aqui. Aí ele vai me trazer só os logs de load balance. Aqui, ó, eles batendo aqui, ó. Eu consigo visualizar aqui, ó. Ó, estão fazendo curl aqui, ó, tudo batendo. Aí, se eu abrir ele mais aqui, deixa eu desativar isso aqui. Aqui, ó. Eu consigo ver da onde veio a requisição. Tá vendo aqui, ó? Não, desculpa aqui. Remote IP, tá vendo? 187.19.1.637. Deixa eu ver quantos estão vindo desse cara. Tá vendo mais nada não, já parei. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Aqui, ó, desse IP aqui, ó, vieram 892 requisições no período de 30 minutos. Então, assim, se na minha análise eu achar que esse cara aqui pode ser uma tentativa de DDoS, eu posso bloquear ele, entendeu? Aonde eu faço esse bloqueio? Aí é no Armor. Aí eu configuro uma regrinha lá no Armor. Vamos aproveitar uns minutinhos aqui. Só por curiosidade, mas vocês vão ver isso depois, tá, gente? Aproveitando aqui os embalos aqui. Quem é esse cara aqui? Acho que esse cara era do outro que eu tinha feito para testar. Deixa eu ver, target. Não tem target, beleza. Vou configurar aqui uma policy. Armor LB aula mod 3. O back-end, escopo global. Vamos fazer uma brincadeira assim aqui. Vou dar um denied, tá? Vai negar tudo. Qual é o alvo? Load balance. Meu load balance. Vou aqui. Vou habilitar o Adaptive Protection. Create Policy, beleza. Aí ele vai ativar essa policy no meu load balance. Depois que ele aplicar, daqui a pouco ninguém mais vai conseguir acessar minha aplicação. Nem eu, inclusive. Ele demora um pouquinho para propagar, né? Então, quando você cria a policy, ou mesmo atualiza alguma coisa nela, ele demora um pouquinho a propagar. Pronto, está criado. Agora, daqui a pouco eu vou ser bloqueado. E aqui tem uma parada interessante. Eu posso ativar esses stream logs, ele vai passando, né? Então, conforme for batendo a requisição, ele vai mostrando aqui. Ainda tá liberado. Está liberado.
Eu fiz um script com loop infinito fazendo... Pois é, pois é. Esse SIG, SIEGL, faz a mesma coisa, entendeu? Você ainda consegue configurar ele, fazer umas configuraçõezinhas, ainda não bloqueou. Ainda está permitindo. Mas peraí, eu nem lembro, acho que eu botei passa IP dele, passa IP dele, ó, eu botei para bloquear. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, eu tô bloqueado, ó. Se alguém tentar ir acessar aí, vai dar ruim também. E aqui, ó, vai aparecer daqui a pouco no log aqui, 403. Aqui, ó, 403, ó, já está aparecendo aqui, ó. Bloqueou. Então, aqui é o bloqueio geral, né? Eu posso modificar a regra para voltar a liberar, ou então, ó, tá todo mundo bloqueado, menos o meu IP. Então, então você consegue, através dessas regras aqui, dessas policies, você consegue restringir. Se é algum IP que você tem uma suspeita, bloqueia ele. Ah, eu estou tendo acesso aqui da Rússia. Cara, eu não tenho nenhum cliente na Rússia. Bloqueia a requisição vinda daquela região, entendeu? Então, você consegue fazer muita coisa, entendeu? A nível de segurança. Ó, deve ter gente aí tomando toco, hein? Fui eu. É interessante, eu ia comentar que eu fui vendo aqui, ele foi bloqueando uma requisição, passava duas, bloqueava mais duas, passava mais três. Ele foi propagando aos poucos entre as instâncias, Uhum. aí depois ele deu 403 aqui em geral mesmo. Sim, sim, sim. Daqui a pouco ele vai começar a fazer downscale. Ele demora um pouquinho, mas a tendência é daqui a pouco ele começar a reduzir essas instâncias. Deixa eu ver aqui. Ó, por enquanto ainda tem as 5, mas daqui a pouco, se a gente for aqui para o monitoring, né? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o auto-scaling dele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Baseado no load balance, ó. Chegou a passar de 100%, ó. A gente tinha definido 80%, né? Então, aqui, ó. Aí ele começa a fazer os scalings. Aqui, CPU, ó. A CPU, ó, nem sofreu, ó. 20%. Então, se a gente tivesse definido como parâmetro CPU, a gente ia ter que fazer um teste bem pesado para ele poder fazer scaling aqui, porque o consumo de CPU foi bem baixo. Tá vendo? Você tem várias métricas aqui que você pode utilizar, e tem os logs aqui também, tá vendo? E tem logs, ó, fiz aqui um resize, ó, subi instância aqui. Então, cara, possibilidade, assim, você tem muita coisa, muita ferramenta dentro da plataforma para te ajudar no dia a dia, a você estar controlando a saúde da tua aplicação, como ela está se comportando, né? A tua aplicação pode estar saudável, mas, de repente, conforme a análise que você faz do comportamento naquele período, você pode deixar provisionado alguma coisa. Uma coisa que eu ia falar aqui, aproveitando aí, faltou um minutinho, aí a gente vai fechar. Não sei se vocês vão lembrar, eu tinha criado aqui um outro load balance, um outro modelo de instância, só que sem o IP privado, né? Então, como é que eu faço para aplicar esse novo modelo de instância no meu instance group? Vamos supor, você viu lá, cara, olha só, no período de Black Friday, a gente vai ter que ter uma máquina mais parruda. Cara, você cria um instance template dessa máquina parruda, aí quando estiver próximo daquele período, você simplesmente faz isso aqui, ó. Vou escolher aqui um instance group que eu qualquer, vou pegar esse cara aqui, vou mandar editar. Aí aqui, ó, eu mudo, ó.
eu quero agora esse V2 aqui. Selecionei esse cara aqui. Save. O restante da configuração eu mantenho. Ele vai atualizar. Aí o que ele faz aqui? Você vai ver que ele vai ter dois instance groups definidos dois instance templates definidos nesse instance group. Aqui, tá vendo? Ó, qual template que esse instance group está usando? Esse mod 3 e o mod 3v2. Ah, mas olha só, mas ele não mudou nada, ele ainda está usando o outro template. Sim, por quê? Essas máquinas aqui, elas ainda estão usando a configuração do outro. Quando tiver o downscale, ele vai mudar para essa daqui. Então, se agora ele precisasse fazer um novo upscale, subir mais máquina, ele já ia subir com essa nova configuração aqui, não ia subir com a anterior. Entendeu? Então, enquanto aquelas instâncias com o modelo anterior estão ativas, ele mantém o modelo anterior. Mas no momento que elas começarem a serem desligadas, a próxima vez que forem ligadas, elas já vão pegar o novo template. Ah, mas eu não quero esperar. Você pode fazer isso aqui, ó, restartar. Aí aqui, ó, você pode simplesmente restartar, ou então, ó, fazer um replace. O replace, o que ele vai fazer? Ele vai subir a nova instância e depois vai destruir as outras. Então, ele vai subir as instâncias, vai garantir que o tráfego está direcionado para elas e depois ele vai começar a derrubar as outras, entendeu? Ele vai interromper o tráfego das anteriores e vai começar a derrubar. Então, posso chegar aqui, ó, posso manter o nome, se eu quiser. Não, eu quero que ele crie novos nomes. Aí aqui, ó, qual o máximo de instâncias indisponíveis que eu posso manter? Ah, não, posso manter no máximo... Isso aí é durante o processo. Quantas instâncias novas ele Isso, pode ir criando e durante o processo isso, de criação da nova, quantas podem ficar isso, indisponíveis. isso. Vou botar aqui menos, tá? Acho que 4 é muito. Vamos botar aqui... Vou botar um mesmo. Só. Se seguir a lógica do Kubernetes, acho que aceita até 0. Mas zero não, né? É porque ele cria uma nova, Porque senão, bota em produção. ele, ele vai derrubar tudo, entendeu? Não vai ficar nenhuma... Ele vai Não, manter uma até... Ele vai manter uma até as outras, entendeu? mas eu digo de instância indisponível, que aí eu acho que ele cria uma nova, bota em produção e desliga uma antiga, que aí você não tem indisponibilidade. Eu não sei se é com 0 ou se é com 1. Eu não sei se ele aceita zero, não. Nunca tentei. Ele aceita zero. Mas eu nunca fiz com zero, não. Vou deixar aqui com 1. Homem de pouca fé. Opa, o que ele deu aqui? Peraí. Acho que foi por isso que ele botou 4 aqui. Ah, tá. Aqui. Oh, não, peraí. O que ele fala? Failed to update esse grupo, invalid value for field. Max surge. Aqui. Tem que ser 0 ou igual Tem ao que ser número de 0 zonas. ou igual ao número de zonas, Esse aqui acho que eram 4 zonas, não é? Não lembro se eram 4. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Agora ele está indo aqui, daqui a pouco ele vai passar para outra telinha. Mas é isso, pessoal. Espero ter conseguido passar aí algum conteúdo, né?
pelo menos assim, a ideia, né, de como funciona o Instance Group, né, para você criar suas aplicações com alta disponibilidade, né? Então, 3 regiões, fazendo requisição via load balance, ele distribuindo, fazendo scaling. Aqui, ó, ele está começando, ó, o que ele está fazendo, ó, está deletando. Ele vai destruir e depois vai recriar. Daqui a pouco isso aqui atualiza aqui. Aí ele vai começar a recriar com um novo template. Aí esse processo demora um pouquinho, né? Máquina virtual, aí ele vai subir, depois vai destruir. Então, esse processo aqui demora um pouquinho. Aqui, ó, já está começando a reduzir, ó. Já está fazendo o trabalho sujo já. Só que aqui a gente forçou, né? A gente mudou o template e forçou para que ele... Mas se esperasse aqui, ele ia cair tudo normalmente, naturalmente, ia normalizar. E é isso, pessoal.